Lifetime in repeat. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? A graça e a paz ao coração de vocês. Eu coloquei um post bastante polêmico no Facebook, né? Uma pergunta que eu fiz, sem raiz de julgamento, mas uma questão mesmo para análise. Na verdade, uma autoanálise que eu queria que cada um fizesse a respeito da sua própria vida e não da vida do outro. Mas a gente viu ali que foi se desenvolvendo um debate, né, travado, e isso, de certa forma, eu posso dizer que é uma coisa sadia, porque entre uma fala e outra a gente pode ser edificado, né, e a gente vai aprendendo com o dizer de cada um. Bem, se eu fosse falar sobre cada opinião ali de cada pessoa, eu teria algo a falar, óbvio que eu tenho algo a falar. Só que eu não quero dar minha opinião, explicitar minha opinião aqui a respeito de cada fala, de cada pessoa. O que eu quero falar aqui para vocês a respeito da minha postagem é a história. Eu acredito assim muito na inteligência do ser humano, muito mesmo. Quando eu coloquei esse post, eu também acreditei muito e acredito, tenho essa plena convicção de que todos vocês, meus amigos do Facebook, são pessoas capacitadas a analisar seus conceitos e rever seus preconceitos e ver realmente o que é melhor para suas próprias vidas. Eu não estou aqui para ditar regras nem falar o que você deve ou não fazer. Não é a minha obrigação e nem minha atribuição fazer isso, ok? Mas a Bíblia fala que nós somos luz. E a luz é para iluminar, óbvio, sem querer ser redundante. E nós somos sal. E sal que não tem tempero, não salga, que não dá o certo sabor, a palavra de Deus fala que só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu não quero ser pisada pelos homens e a minha obrigação é falar. Bem, como o meu canal ele já é bem explícito a sua atribuição, a palavra e crítica, então realmente esses temas eles vão ser sempre levantados para nossa edificação e não para guerras, ok? Mas no meio das guerras a gente pode encontrar realmente a resposta de paz para as nossas almas. E olha só o que eu encontrei aqui num site muito interessante que se chama megacuriosidade.com.br. Ele diz que as festas juninas são mais antigas do que todo mundo pode imaginar. Elas surgiram na antiga Europa, então ela não tem uma raiz brasileira, ok? Como a maioria das coisas, na verdade, que nós temos no nosso país. A gente sabe que nós somos um país que pega muita coisa de fora. Pouca coisa a gente realmente criou, a maioria a gente imita, né? Infelizmente, muitas coisas ruins. E aqui diz que há centenas de anos, né, que a festa junina, ela realmente acontece. As festas aconteciam durante o solstício, gente, é muito difícil essa palavra, de verão, que para comemorar o início de uma colheita. Por isso, tanta comida e tanta bebida. E eram organizadas pelos celtas, egípcios e outros povos. Uma das deusas homenageadas era Juno, esposa de Júpiter, e as festas eram chamadas de Junonias. Olha para você ver que não tem nada a ver com o catolicismo a princípio, né? Aí depois, o catolicismo passou a ganhar cada vez mais fiéis na Europa. E a data coincidia com o nascimento de quem? João Batista, primo de Jesus. E a Igreja Católica cristianizou a data, instituindo homenagens aos 3 santos do mês. As comemorações passaram a se chamar joaninas, por causa de João. Os primeiros países a comemorá-las foram Portugal, Itália, França e Espanha. E até hoje elas são muito importantes no norte da Europa, aonde se teve a origem, ok? Não se sabe se o nome junina é uma adaptação que veio do tempo que se mudou, porque a festa é comemorada no mês de junho. Cada um dos países se deu o seu toque à festa, que conhecemos hoje neste dia. Da França veio a dança, de Portugal veio a dança com as fitas, entre outras culturas que foram se popularizando, certo? Como é de se imaginar, a festa junina foi trazida para o Brasil pelos portugueses durante o período colonial.
Por coincidência, os índios que já habitavam o nosso país realizavam rituais nessa mesma época de junho para celebrar a agricultura. E com a vinda dos jesuítas, a festa se fundiu com os pratos e passaram a ser utilizados alimentos nativos como a mandioca e o milho. Então, a minha pergunta foi: o que vocês acham aí, né, de pessoas crentes, quando fala crentes, são evangélicas, que têm outro tipo de cultura religiosa, estarem participando de rituais católicos, né, que no caso são as festas juninas. Não foi uma pergunta de teor preconceituoso. É só uma questão para reflexão, porque a gente sabe, e não adianta a gente colocar panos quentes, que são dois tipos de cultura religiosa totalmente diferentes, né? A gente sabe. Aí a gente não pode levar pro lado, tá tendo preconceito, não sei o que, se encher de mimimi. Não tem nada a ver isso, entendeu? O que eu quero dizer com isso é que se a gente for realmente praticar algo, a gente faça com consciência. Liberdade a gente já tem, a Bíblia não nos condena. O que é que Paulo fala? Que eu posso todas as coisas. Ninguém vai te proibir de participar de nada, de fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser, isso é óbvio. A Constituição te libera, o país te libera, Deus te libera, você é livre, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Mas Paulo também diz, nem tudo me convém, entendeu? Então se a gente quer ser crente, vamos dizer no termo popular, eu quero ser crente. Então, se eu sei que os crentes não participam desse tipo de festa, os católicos que participam, então por que eu estou participando disso, né? Desse ritual? A raiz dela é uma raiz pagã. Depois passou a ser uma raiz católica. E ela comemora 3 santos: Santo Antônio, São Pedro e São João. E a gente é contra a adoração à imagem de escultura, né? A gente respeita os nossos irmãos católicos, mas não concordamos com esse procedimento que eles têm. Isso é lógico, isso aí a gente nunca vai concordar. Eu respeito, a minha sogra é um amor de pessoa. Eu amo minha sogra de coração. Mas ela reza o dia inteiro, é o jeito dela, é a vida dela, e eu respeito isso, entendeu? Ela vem aqui na minha casa, ela fica com o tercinho dela na mão, é o jeito dela, é fofa, é maravilhosa. Mas é a forma dela de ser, eu não tenho que desrespeitar nem dizer nada pra ela, nem desabonar ela por isso. É o jeito dela, entendeu? Mas eu não concordo. O direito de não concordar todo mundo tem. Você tem o direito de não concordar. A gente só não tem o direito de desrespeitar, né? Falar porque você é feio, porque você é melhor você estar fazendo isso do que estar fazendo isso, não é argumento, gente. A gente tem que ler, a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer, a gente tem que se apropriar da palavra, né? Se estruturar para poder realmente debater com as pessoas sem ofender as pessoas, porque a princípio de tudo, Jesus é amor, né? E a gente pode estudar a Bíblia, a gente não vê ele ofendendo ninguém assim, a ponto de pegar e simplesmente acabar com a vida da pessoa, desmoralizar a pessoa assim na frente de todo mundo. Então a gente tem que realmente ver e rever os nossos conceitos, porque muitas vezes nós falamos de amor e falamos, né, da Bíblia e falamos de cristianismo e daqui a pouco a gente tá detonando o nosso irmão com uma metralhadora aí, a R15. Então a gente tem que ter cuidado, né, para que a nossa palavra não tenha tanta força, que o objetivo realmente seja que a palavra de Deus tenha essa força e não a nossa, né? Eu posso estar errada, né? Uma coisa que não vai mudar nunca é a palavra de Deus. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Mas a palavra da Evelyn pode passar, entendeu? Ela pode mudar, ela pode se alterar. Mas a de Deus não. E a Bíblia, ela é infalível. Eu vejo pelo que o Senhor tem feito na minha vida, os milagres. Então isso eu não contesto, entende? Então eu não tô aqui para falar, você está errado porque você vai. Você está certo e você é santo porque você não vai. Gente, eu não sou uma pessoa religiosa. Pelos meus lindos pares de brinco, você pode perceber. Eu já fui até criticada por isso. Mas observe se é ponderável. E o que não for, e o que não acrescenta, dá para tirar. Dá para rever, dá para fazer diferente, para agradar a Deus, que é o princípio de tudo. Agradar a Deus, fazer a vontade de Deus.
Porque no fim das contas, só quem vai estar com a gente no final de tudo é Ele, ok? Os elogios e aplausos no Facebook, ou seja lá onde for, vão acabar, né? As pedradas, seja lá o que for que você recebe, também vão findar. Mas quando tudo acabar, quem vai estar conosco no final? Só Jesus. Abraço, Deus te abençoe. Espero que tenha edificado seu coração esse debate aí, porque foi a minha intenção, edificar o seu coração. E aí, às vezes, você tá com a pulga atrás da orelha, querendo saber. E aí, Evelyn, você tem 4 filhos, como que você educou seus filhos nessa questão? Olha, os meus filhos não participam de festa junina. Aí você fala, por que que eles não participam? Porque eu aprendi com a minha mãe em adorar somente a um Deus e prestar culto somente a Ele. Então eu ensinei os meus filhos desse jeito e eu não me arrependo, tá? Então vocês têm escolha, eu tive essa escolha e não me arrependo dela. E a minha filha de 9 anos, ela quis ir, nesse ano ela quis ir. E eu conversei com ela abertamente sobre isso, né? E se ela quiser comer dessas delícias de milho, a gente faz em casa. Não precisa de ir lá se deliciar com aquelas coisas, né? Que são oferecidas nessa época a essa pessoa que nós admiramos. João Batista morreu decapitado, mas só Deus, só Jesus Cristo é digno de adoração, ok? Então um abraço no seu coração, que Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus.